Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. A paz de Cristo, o amor de Maria estejam sempre convosco. Sejam bem-vindos a mais um podcast do Jovem Medita, nesta quinta-feira, dia 25 de abril. Hoje iremos meditar o livro do Evangelho de Marcos, capítulo 16, do versículo 15 ao 20. Hoje nós celebramos a festa de São Marcos Evangelista. Hoje a nossa igreja, estaremos hoje contemplando a festa do evangelista Marcos, no qual a gente vai ler o Evangelho. Pegue sua Bíblia e vamos meditar juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro, proclamai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Eis os sinais que acompanharão aqueles que crerem. Expulsarão demônios em meu nome, falarão em novas línguas. Se pegarem em serpentes e beberem veneno mortal, não lhe fará mal algum. E quando impuserem as mãos sobre os enfermos, estes ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu, sentou-se à direita de Deus. Então os discípulos foram anunciar por toda parte. O Senhor cooperava, confirmando a palavra pelos sinais que acompanhavam. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Meus irmãos e minhas irmãs, a reflexão do Evangelho de hoje ela já nos convida a sermos instrumentos de evangelização. Toda vez quando a gente inicia aqui o podcast, eu peço para vocês evangelizar, enviar, iluminar a palavra de Deus. E o Evangelho de hoje eles nos convida a fazer justamente isso. Jesus deu uma missão aos 12 apóstolos, mas essa missão ela ainda continua na minha vida, na sua vida, meus irmãos, para que nós conseguimos anunciar esse evangelho a toda criatura. Lembre-se de uma coisa, muitas pessoas ainda não conhecem a palavra de Deus, muitas pessoas não conhecem Jesus, porque você ainda não falou dele para essa pessoa. Então lembre-se que tem muitas pessoas esperando você testemunhar, anunciar o evangelho, para que essa pessoa se converta, para que essa pessoa crê em Jesus Cristo. E aí, ouvimos hoje, do nosso Senhor, esse envio que ele dá aos seus discípulos e a nós. Lembre-se sempre que nós temos esse papel. Hoje, nós celebramos São Marcos, mártir evangelista, que entregou a sua vida para anunciar o evangelho. E hoje ele nos coloca numa situação de decisão. Não podemos ficar indiferentes a Cristo ressuscitado, que nos faz instrumentos para levar a boa nova a toda criatura. Isso daí é um ponto muito importante, meus irmãos. Que diante de Cristo ressuscitado, que nos faz esse instrumento, nós devemos levar a boa nova a toda criatura. Foi o que eu disse a vocês. Muitas pessoas aguardam que nós levamos essa boa nova para que eles creiam em Jesus Cristo, em Cristo ressuscitado. E isso não é somente algo de evangelizar, algo de serviço. Não, pelo contrário, isso também ele vai renovar a nossa fé, vai fortalecer a nossa fidelidade, a nossa intimidade. Porque o Senhor ele sempre está conosco e ele vai provar essa sua presença, como diz lá no último versículo. O Senhor cooperava, confirmando a palavra pelos sinais que acompanhavam. Então isso aí fica bem claro. Expulsaram demônios em nome de Jesus. Falaram em novas línguas, dom do Espírito Santo, pela chegada do Espírito Santo também. Se pegaram em serpente ou beberem algum veneno mortal, isso não ia fazer algum mal. Porque eles estavam na presença do Senhor. O Senhor estava com eles. São João da Cruz, ele diz que lembra-se frequentemente da vida eterna e que os mais humilhados, pobres e abatidos são os que hão de gozar em Deus do mais alto senhorio e glória. Porque essas pessoas, meus irmãos, essas pessoas elas sempre
na simplicidade, na humildade, ela sempre tende a evangelizar, a anunciar a boa nova. Que nós possamos hoje pedir a intercessão de São Marcos Evangelista, de Nossa Senhora, que nós possamos refletir esse evangelho, meditar e pedimos, né, para que nós conseguimos ser esse mensageiro, ser um evangelista de anunciar esse evangelho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, fiquem com Deus. Estivemos reunidos e permaneceremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.